Vamos lá. Então, este é, portanto, o primeiro princípio que vamos estabelecer na ciência da natureza humana, que eu estava falando sobre ali no estado do Espírito Santo, Vila Velha, município de Coporanga. Eu falei a questão de ética. A ética é o conhecimento do ser que deve ser. Então, é um princípio da natureza humana. O conhecimento do ser que deve ser. É um processo de ética. O que sucede o seu ser, você deve ser aonde você estiver. Isso é um princípio de ética. Fica a um conflito, vou dizer. O que sucede o ser, o que deve ser. Conhecimento do ser, ou seja, a natureza humana, o que deve ser entre os seus direitos, entre o tratado da natureza, entre os princípios, estabelece a fusão e efusão de força na ciência da natureza humana. Não há desprezá-lo por sua aparência simples, a própria ética, entre a sua maneira entre o belo e o feio, embora o conhecimento do ser, o que deve ser, nos traz algo pronto, inacabado, entre fatos importantes. Ok? Então vamos lá. Quando fazemos algumas formulações, ou até as questões de jornais, notícias, que são noticiários, são colocações, colunas que evidenciam parâmetros importantes que colocam um campo de extensão e expressão. Entre a intenção há uma extensão. E a extensão vai ver o quê? Algo importante que vai denominar núcleos, aonde há ou seja, um campo interno, vai ver canais. Nós estávamos falando sobre o sistema nervoso central, o Atlas, que é um meio de catalogação, que vem a catalogar sobre essas ideias. A paixão e desejo não são inatas? São perguntas? Elas observam que experimentamos brevemente em nós mesmos essas emoções? Ora, se examinamos cuidadosamente esses argumentos, veremos que ele nada provam, senão as ideias que são precedidas por outras percepções mais vividas, das quais derivam as quais elas representam. Então, o desenvolvimento real, eu vou estiver no local. Então, a ética, o conhecimento que deve ser, conhecimento do ser para ser. Então, eu sou um ser que denomina uma história, um sujeito histórico. E esse sujeito histórico vai haver dialéticas constantes. E vai haver o quê? Processos objetivos reais que vão acontecer nesses estímulos. Vai haver desenvolvimentos potenciais e proximais. E voltamos, de novo, para aprender. Esse efeito, ou seja, um tipo de campo típico, local, uma mola, ou como uma sanfona. Podemos usar vários cronogramas ligados ao sistema nervoso central. O que é esse sistema nervoso central? É formado pelo encéfalo, ok? Então o encéfalo tem o córtex cerebral, o córtex motor, e o cérebro e o cerebelo, né? Ligado ao público, que eu tenho brinco, modo de dizer, sobre burguesia. Quem sabe administrar o público, chegarás até a burguesia. Aonde chegaremos? Aonde chegaremos, evitaremos dizer que nós somos burgueses, porque o próprio burguês diz que a ética é algo valioso. Entre bancas e entre maneiras, embora o próprio latifúndio é um grande burguês, porque o próprio burguês vai colocar metas a serem alcançadas para buscar meios a ser e a conhecer. Então, quando eu falava sobre prefácios, o prefácio é lógico que coloca uma expressão clara, um clarão muito grande entre percepções vividas, que vai haver representações simbólicas, que é o campo simbólico, que destaca Vygotsky, o campo vygotsiano. Então vamos lá. Então, tornando esse princípio mais útil útil para nossos raciocínios, para esse ter sido agora, lembramos de algo importante. Veja bem, lógico, quando falamos de princípio, vamos lembrar de várias teorias, evolucionista, as outras teorias, mas qualquer tipo de teoria, eu vou colocar em campo de questão aqui,
a tese que Vygotsky fala, né, ok? Vai haver um meio externo, que vai haver um tipo de maturação, embora a maturação seja bem ou mal, vai acontecer fatos internos e externos eminentes e inerentes, ou seja, vamos fazer um campo análogo respeitando a Bíblia aqui, o Éden, o jardim do Éden, como diz o próprio Rosier, ou seja, é algo extraordinário, desde o ventre da própria mãe, aí fica algo no campo uterino, mas depois que a sua própria representação, ideias, sensação, reflexão, as impressões primeiras que ficam, lógico que vai havendo um desenvolvimento, e esse aprendizado e capacidade motora vai haver competências. O Éden foi maravilhoso, mas depois, em decorrer do estímulo e pela autonomia, eu coloquei o livro, ou seja, indivíduos autônomos na aula de educação física, que é o autor que nos coloca concepções perplexas, ou seja, quando conhecemos o bem e o mal, fica um conflito até hoje, quem é bom, quem é mal, mas traz essa essência aonde nós estamos. Temos que ser um ser estável e adaptável, e quando ser um ser estável, também tem que ser instável, ou seja, haver uma instabilidade e estabilidade, para haver uma sobrevivência onde estamos, ok? Entre a motricidade e os princípios, todas as teorias, como Big Bang, teoria evolucionista, teoria criacionista, ou seja, são métodos ou são maneiras de alguém ou enxergar, interpretar essas questões. Eu quero dizer que entre o princípio, que pode ser qualquer tipo de teoria, primeiro, qual o princípio? É o princípio primeiro ou o movimento? É lógico que aonde é um princípio, há um movimento. E aonde houve um princípio, houve uma força. E aonde houve uma força, houve uma resistência. E aonde é um princípio de força, há um princípio de treinamento. E onde é um princípio de treinamento, há um princípio de quê? Aprendizado. E aonde é um princípio de aprendizado, há um princípio de habilidade. E aonde é um princípio de habilidade, há um princípio de competência para administrar as competências que nós temos e adquirimos a cada dia. E essas competências que adquirimos, construímos e reconstruímos. A questão é essa, eu estava brincando até com o diretor lá, falando sobre o Dalcom, mas se nós chegarmos a uma discussão, ele ia saber que parece que é um campo documentário, mas as bancas, as mesas em discussões, com o Foucault ali, o choquista que eu falo, são discussões em que tema só o princípio começa 1 hora discutindo. Embora o próprio princípio é bem sucinto, que é algo, um prefácio ou um prefúcio. Ou seja, são maneiras que algo de exigir, examinarmos nossas impressões antes de considerar as ideias. Ou seja, as impressões são as primeiras, vamos avaliar. A palavra impressão, ela tá ligado ao termo agonista ou antagonista? Embora pensar, haverá conflitos entre sim ou não. E a sua tomada de decisão, você vai lá e como fruto da sabedoria, mas aquele fruto da sabedoria, para você é algo que você vai comandar, vai ser um comandante, ou seja, vai ser um grande líder, mas para outros, ou seja, um fracasso. Vou lembrar de grandes pensadores e grandes líderes também que fizeram, seja, grandes catástrofes. Mas será que aprenderam na sua ética do ser o que deve ser? Houve mortes, divisões, ou seja, vários tipos de sensações ocorreram, é lógico. Dopamina, serotonina, outros fatos eminentes. Mas onde eu quero chegar, quando eu falei sobre as questões do livro ali, que eu coloquei sobre João Batista Freire, a educação física do corpo inteiro. Individual já é difícil, e ser um ser totalitário, totalitário, essa totalidade já é difícil, mas podemos esforçar nesse tempo que nós temos. Vamos administrar os meios, e esses meios vai colocar reflexões e ações e reflexões nesses meios entre a espécie que nasce
e vai consecutivamente nascendo.